Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Graças a Deus, queridos, boa noite. Glória a Deus por esse ambiente, por essa atmosfera. Já estava com saudade disso. Fiquei um tempo fora, viajando com a família. Mas como eu estava com saudade, querido, dessa atmosfera de adoração, desse ambiente que transforma de fato as nossas vidas. Ainda que eu estava num momento muito bom, prazeroso, com minha família. Mas a gente sente falta, querido, dessa família também, que tem ficado conosco durante toda essa jornada, durante todos os anos, durante o ano de 2024. E crendo, querido, de fato que 2025 será sim um ano de colheita abundante para cada um de nós. Agarra essas verdades. Quando dizemos aqui que será um ano de expansão, querido, agarra isso para a tua vida mesmo. Que isso não seja simplesmente um jargão, uma palavra lançada ao vento. Não, querido, isso é uma realidade. E eu e você precisamos vivenciar isso de fato. Porque ainda que o ano seja novo, querido, essa palavra não muda. Se funcionou em 2024, querido, vai funcionar em 2025. Melhor ainda, coisas que não aconteceram, como foi falado em 2024, se prepara, querido, que vai acontecer. A expansão depende de mim e de você, querido. A palavra já foi lançada, cabe a cada um de nós nos agarrarmos a ela ou não. Eu creio, querido, sim, que já fomos fundamentados nessa palavra durante muito tempo. Temos semeado com força. E eu já posso, querido, sentir essa atmosfera de que o tempo de colheita chegou. Amém. Chegou, querido, agarra isso. Já consigo presenciar isso, querido, nos mínimos detalhes. E o meu desejo, querido, é o desejo ainda maior, que é de Deus, é de que todo mundo faça parte dessa atmosfera. Amém. Que todo mundo, querido, colha de fato aquilo que plantou, que semeou. Você vai colher, querido, fica preparado. 2025 será um ano glorioso, querido. Não se distrai por nada. Não se distraia. Ainda que lá fora, querido, o cenário seja desafiador. Ainda que o cenário seja mostrando o contrário que nós estamos crendo. Se agarra a palavra, querido. Se agarra a palavra. Cuidado com noticiários. Cuidado com outras fontes que vai querer sim te distrair. Vai querer tirar você do foco. Vai querer fazer você até questionar aquilo que você tem crido durante todo o ano. Mas se agarra a essas verdades, querido. Porque seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus ela não muda. Ela continua sendo a mesma, hoje, amanhã e sempre. Se agarra a isso mesmo, com todas as forças, querido, que é salvação para a tua vida, amém? Amém? Glória a Deus. Querido, nesse momento de férias, eu pude recapitular alguns livros que eu li durante toda essa jornada mesmo, 2024, e até 2023, a Escola de Ministros, né? Essa é uma sequela boa da Escola de Ministros, né? A leitura, foi muito bom desenvolver isso. E eu pude, sim, folhear alguns livros, e durante essas férias, meu livro de férias foi Você é o Melhor de Deus, do T.L. Osborne. Querido, um livro para você iniciar já o ano com todas as forças. Reconhecendo sim, assim como foi cantado, esse tamanho amor derramado por mim e por você. Você, querido, é o melhor de Deus. Você é o melhor que Ele tem, querido. Deus não gastou tempo criando ninguém. Ele criou alguém grande, querido, para vencer na vida. E você precisa agarrar isso. Deus, Ele te vê grande. Você não pode se ver como coitadinho, como alguém que está sofrendo. Não, querido. Lança fora isso. Você é alguém, querido, que foi criado para dar certo. Você já nasceu vencendo. Não é assim? A ciência prova isso. Você já nasceu sendo um vencedor. Ou seja, a natureza de vencedor está dentro de você. Mas Satanás, o opositor, ele vai tentar de tudo, querido, para que esse conhecimento não chegue até você. Satanás, ele vai tentar de tudo te apresentar o pecado como algo que não tem consequência. Ele vai te apresentar como estratégia que o pecado é algo que não vai te trazer dano. Mas sabemos que Satanás é o quê? Um mentiroso. E uma vez que essa isca é fisgada e você peca, a narrativa de Satanás muda. Agora, o pecado trouxe consequência. Agora ele quer te mostrar que aquele pecado já não tem mais perdão. Sabe, querido? Devemos ficar atentos a essas coisas. Satanás é um mentiroso. Totalmente contrário. Ainda que o pecado se apresente para você como algo nada a ver. Ah, mas isso não trará dano algum. Ainda que pessoas não estejam vendo, que ele tenha consciência que Deus está vendo. Fica atento. Não fica desapercebido. As distrações são muitas. Falamos muito agora no final do ano sobre distrações do mundo. Queremos nos tirar mesmo do propósito para aquilo que Deus tem para a tua vida. Fica, querido, com aquilo que foi semeado desde o início.
Não se distrai nem para a direita, nem para a esquerda. Se agarra a essas verdades. E durante esse tempo, eu lendo esse livro do T.L. Osborne, eu pude separar alguns tópicos que eu acredito como interessante passarmos mesmo para a igreja, para entendermos de fato que esse ano, querido, de expansão é uma realidade. Que esse ano de colheita abundante vai ser uma realidade, sim, para todos que estão diante dessa atmosfera, querido. Todos nós aqui estamos debaixo da mesma palavra. Todos, sem exceção, querido. Mas vai caber cada um de nós. Como fará para frutificar essa palavra que tem recebido? Você tem recebido, querido, ferramentas poderosas. Semanalmente, terça, quinta, domingo, alguns sábados. Municiados sempre, querido, com essa palavra da verdade, que tem nos levantado. Que coisa boa, querido, iniciar a semana com uma palavra que te encoraja. Porque você precisa entender que a igreja, querido, é um local criado por próprio Deus. Isso não é criação de homens, querido. Deus saberia que a igreja era algo necessário para os seus filhos. Aqui, querido, são coisas, você compartilha experiências, você aprende, você recebe direções, recebe instruções específicas para você poder vencer na vida, para você poder vencer com sua família, ter sucesso em qualquer coisa que você for empreender, querido. São para a tua vida em todas as áreas. Esse é o solto de Deus. Salvação em todas as áreas. Vontade dele que você frutifique em todas. Para que você não fique a desejar em nenhuma área da sua vida. De que adianta, querido, eu ter sucesso financeiramente se minha família está arrebentada? Não, querido, essa não é a vontade de Deus. De que adianta, querido, eu ter todo o dinheiro que eu possa ter, querido, e não ter um casamento de sucesso? Não, essa não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é que você seja pleno em todas as áreas. E o que vai te fazer você ser pleno em todas as áreas, queridos, é estar firmado nessa palavra. Amém? Primeiro ponto que eu quero destacar com você, pedir para a mídia fazer uns tópicos. E o primeiro ponto que eu quero destacar é: descubra, querido, a sua filiação. Olha aí, ficou bacana aí, hein, querido? Descubra a sua filiação. É algo, querido, tão simples, mas é algo que precisa ser evidenciado como uma realidade. E filiação está ligada à paternidade. Você acabou de cantar aqui o quanto Deus te ama. Sabe, querido, o quanto Ele te amou? Tamanho amor derramado por cada um de nós. E esse reconhecimento de paternidade, ele precisa ser vivido. Você precisa ter a consciência que você tem um pai que cuida de você. Sabe, querido, eu sou pai de 3 filhos, eu tenho um total amor por eles. Eu quero que eles vençam na vida, eu procuro dar o melhor para eles, instruí-los, educá-los. Com Deus, querido, para com você não é diferente. Deus, Ele quer te dar o melhor. Ele quer que você conte com Ele. Ele quer que você estreite essa intimidade, esse relacionamento. Ele quer que você saiba: filho, eu não te largo para nada. Se você está sorrindo, se você está chorando, eu estou aqui com você. Essa consciência que precisa estar bem resolvida dentro de nós. Conhecimento de paternidade, querido. Não é assim que várias canções que cantamos, nós cantamos aqui que Ele jamais nos deixará, querido. Ele prometeu que jamais nos deixará, isso Ele não vai nos deixar. Então, querido, se você está passando por alguma pressão, por algum momento difícil em sua vida, tenha consciência que você não está só. Você não está só, querido. Você vai passar por isso. Ele só quer que você dependa dEle. Deus, Ele quer que você dependa dEle para essas circunstâncias. Se agarra a essas verdades, queridos. Reconheça essa paternidade. Abre lá comigo no livro de João, no capítulo 1, do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vai evidenciar, querido, essa paternidade. Vai dizer assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Querido, se você nasceu de novo, você precisa ter a certeza que você é filho de Deus. Se você não se reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, nós iremos resolver isso ao final do culto. Fica tranquilo quanto a isso. Mas aos que nasceram de novo, você precisa estar ciente dessa realidade. Porque queremos ir mais fundo, queremos dar passos largos, mas muitas vezes ficamos aquém de princípios elementares.
Princípios básicos da palavra. E a Bíblia diz que é segurança para nós sempre ouvirmos as mesmas coisas. Meu papel, querido, é falar aqui sempre as mesmas coisas para você. Relacionado à fé, relacionado à cura, relacionado a sucesso na vida, relacionado a que essa palavra funciona. É salvação, querido, para nós ouvirmos as mesmas coisas. É segurança. Precisamos estar bem resolvidos quanto a isso. Isso precisa estar no nosso DNA. Isso não pode simplesmente ficar como um jargão, como uma figura de linguagem, não. Isso precisa ser um entendimento, querido, que você é filho de Deus. Você precisa ter esse entendimento bem resolvido. E como filho de Deus, querido, Ele deixou para você uma autoridade. Uma autoridade lhe foi outorgada ou delegada. E essa tal autoridade, ela está relacionada ao nome de Jesus. Querido, ter conhecimento dessa autoridade que você tem para toda e qualquer circunstância. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, no capítulo 10, 19: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Querido, esse é o entendimento que você precisa saber. O nome de Jesus, querido, está disponível para você usar sobre qualquer situação que venha se levantar. O nome de Jesus está acima de tudo e qualquer coisa. Principado, governos, poderes, querido, acima de todos. O nome de Jesus está disponível para você usar. Não deixe isso engavetado, querido. Use o nome dele. Mas use o nome dele com entendimento, com consciência, fundamentado nessa palavra. Procure estreitar seu relacionamento com ele. Procure estreitar, querido, sua intimidade com ele. Você irá conhecer o Pai melhor se você orar mais, se você falar mais com ele, se você estreitar essa intimidade. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se aproxima de você. Você precisa estreitar isso, querido, dia após dia. Se em 2024 você orou menos, você tem a oportunidade de orar mais. Se em 2024, querido, você ficou a desejar em outra área, você congregou menos, se esforce para congregar mais. Porque deixa eu dizer algo para você, querido. A presença de Deus, Ele está na tua casa. Isso é fato. Ela deve estar lá. Mas uma família, querido, que não congrega, ela se torna extremamente vulnerável. Aqui nós somos instruídos na palavra, a fim de vencermos, querido, situações que venham se levantar lá fora. E quando você fica vulnerável, você pode sim vencer, querido. Mas é necessário que você esteja aqui ouvindo essa palavra que transforma, reconhecendo essa unção, honrando pessoas, reconhecendo essa unidade, esse favor de Deus nessa casa, não tratando isso, querido, como um clube social. Essa não é a vontade de Deus, que a igreja seja um clube social. Ainda que tenhamos confraternizações, comunhão, querido, mas a igreja não é isso. A igreja é mais além, querido. É você sempre preparar o mundão lá fora para alcançar. Quando falamos em um ano de expansão, querido, não é um templo maior, não é relacionado somente a número de pessoas elevados. Expansão, querido, está relacionado a buscar pessoas lá fora também. Está relacionado, querido, a ir lá buscar o pecador. Aqueles que não se achegam, querido, você vai se achegar a eles. Pessoas irão se chegar até você e você será a resposta. Você carrega a resposta que pessoas muitas vezes precisam, necessitam. Então se coloque disponível para isso, querido. Você é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Aleluia. Utilize, querido, o seu poder. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus, obrigado, Pai. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7. Vai dizer que, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Outras versões vai dizer de moderação. Sabe, querido, medo não vem de Deus. Covardia não vem de Deus. Ele te deu, querido, um espírito de amor, de paz, de ousadia, querido. Deus, Ele te veio ousado. E essa palavra ousadia, no grego, ela está ligada a... que quer dizer capacidade de enxergar o futuro em meio às circunstâncias. Sabe, querido, eu declaro uma ousadia sobre cada um de vocês nessa noite aqui, querido.
uma capacidade de enxergar futuro em meio ao dia mal, em meio à circunstância, em meio à adversidade, querido. Deus te deu um poder, querido, que você precisa entender que em momentos de pressão, Deus te dá um poder, querido, que está disponível para você usar em meio às pressões. Mas cabe a você ativar isso ou não. As pressões, querido, sempre irão vir. Isso é fato, não negamos isso. Mas ela irá encontrar um cristão despreparado, um cristão fundamentado em outras crenças, ou um cristão fundamentado na palavra. A estratégia de Satanás, querido, será sempre a mesma. Ele sempre vai querer ir em pontos que ele considera fraco, em pontos que você fica a desejar. Se você tem decadência em alguma área, querido, é essa brecha que Satanás irá tentar te perturbar sempre. Mas cabe a você fechar essa brecha ou não. Lança fora, querido, todo esse medo. O medo, ele vai bater a porta sim, vai chegar muitas vezes. Mas cabe a você fazer com que ele permaneça ou não. Lança fora isso. Lança fora toda a ansiedade. Querido, em questão de segundos, em questão de uma palavra, Deus pode resolver qualquer situação da tua vida. Nada contra a psicologia, eles estão aí para te ajudar sim, querido. Mas basta uma palavra, Deus pode resolver isso também. E eu creio nisso. Basta uma palavra e tudo pode mudar de uma hora para outra, querido. Mas cabe a cada um de nós nos agarrarmos a isso ou não. Melancolia, depressão vai chegar, vai tentar bater a porta. Meu irmão, lança fora isso. Fica com essas verdades. Procura se basear em textos que vão te trazer refrigério. Procura, como foi falado no início, querido, em que você, do que mais você tem se enchido. Se você tem procurado mais, querido, ferramentas, vídeos, né? O celular é uma bênção, querido, mas também pode trazer um sério dano para cada um de nós. Se você se expõe muito a essas inverdades, essas distrações, querido, cuidado. Porque aqui tem se enchido em um momento de pressão. Se você tem se enchido de palavra, vai sair palavra quando o dia mal chegar, querido. Jesus, ele foi tentado. E quando Jesus foi tentado, querido, ele não debateu com Satanás, com aquele demônio, ele não debateu com aquilo. Ele respondeu com a palavra. Ele provou que a palavra muda situações. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você tiver palavra, querido, dentro de você, ele vai fugir, ele não vai ficar. Agora, se você tiver mais views do Instagram do que palavra, querido, o roteiro pode ser outro. Mas 2025 está aí para sermos pessoas melhores, querido. A Gislaine começou dirigindo o culto, falou sobre tempo, querido. Tempo precioso. Procura analisar onde você gastou tempo durante todo esse ano. Procura analisar, querido, onde você tem investido o seu tempo. Tempo de qualidade, você tem tido tempo de qualidade? Quais são tuas prioridades? O que tem sido suas prioridades no ano de 2024? Você tem tido tempo de qualidade com a tua família? Com os seus? As pessoas que você julga que mais ama? Porque as pessoas que nós mais amamos, queridos, não podemos dar somente o tempo que sobra. Foi falado aqui várias vezes. E muitas vezes nem sobra tempo. Se envolva mais. Se corrija quanto a isso, querido. Se você não pode ter um tempo de qualidade no ano de 2024 com a tua família, coloca isso como propósito. Une esses laços, constrói memórias. É da vontade de Deus, querido. A salvação é individual, sim, mas é da vontade dele que toda a tua casa seja salva. É da vontade que todo mundo esteja no contexto. E tempo, querido, é algo tão precioso. É algo tão precioso. E esses dias, querido, eu ouvi algo interessante. Não me lembro o autor disso. E cai bem justamente nesse contexto de tempo. Onde ele fala, não sei se é um poema, um recital, não sei, sei que o roteiro foi bem interessante. Ele conta algo interessante. Imagina, querido, que todos os dias da sua vida são depositados em sua conta bancária 86 mil. Imagina aí, 86.400 reais depositados diariamente na sua conta bancária. Mas só tem uma coisa, precisa gastar todo esse dinheiro ao longo de todo o dia.
Porque ao final de cada dia serão depositados mais R$ 86.400. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Todos nós somos clientes desse banco. E esse banco se chama tempo. Deus, querido, todos os dias nos dá 86.400 segundos para serem gastos da melhor maneira. Aprendendo, ensinando, crescendo, desenvolvendo, intercedendo, orando, caindo, levantando. 86.400 segundos da melhor maneira. E se você quer saber, querido, o valor de um ano, pergunta lá para um garoto que repetiu de ano na escola. O valor de um mês, pergunta para uma mulher que teve um filho prematuro. O valor de uma semana, pergunta para um editor de jornal semanal, ou até mesmo para um criador de conteúdo. O valor de um dia para uma pessoa que tem tarefas árduas para realizar durante todo o dia. O valor de uma hora, pergunta para aquele casal de desapaixonados, que não vem a hora de se encontrarem. O valor de um minuto para aquela pessoa que perdeu um avião. O valor de um segundo para aquela pessoa que conseguiu evitar um acidente de trânsito. O valor de um milésimo de segundo, pergunta para um medalhista de prata nas Olimpíadas. Sabe, querido, Deus nos dá todos os dias a oportunidade de vivermos da melhor maneira possível. Curta com sua esposa, com seus filhos, seus parentes, afinal, querido, eles não estarão aqui em todo momento. Aproveite, querido, cada segundo. Pessoas, muitas vezes, gastando a saúde, querido, para conseguir dinheiro. E posteriormente gastam dinheiro tentando recuperar a saúde que perderam. Tempo, querido, é algo tão precioso. Você não pode jogar fora isso. O passado, querido, é história. O futuro, Deus já preparou o melhor para você. E o presente, querido, é uma dádiva do Senhor. É por isso que se chama presente. Viva, querido, da melhor maneira. Seja uma pessoa melhor nesse ano. Seja uma pessoa melhor. Se você ficou decadente em alguma área, queridos, procure ser uma pessoa melhor. Envolva todo o contexto. O dia mau certamente vai chegar, querido, mas isso não é a sua situação final. Deus não quer que você fique nesse dia mau. Você vai sair disso. Mas procure avaliar suas prioridades. A Bíblia diz em Mateus 6,33 que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, querido, um texto tão autoexplicativo, mas que tantos acabam invertendo esse contexto, buscando demais coisas e o reino em segundo plano, e aí você quebra um princípio e coisas acabam não acontecendo. Busca, querido, confia nele, se agarra nele, creia que essa palavra transforma, creia que ele é o teu ajudador. Querido, quando Jesus, em todo o seu ministério terreno, querido, durante 33 anos, mais ou menos, ele ficou nesse ministério terreno, e teve sua ascensão, ele subiu aos céus, e todo mundo presenciou aquele fato. Deixa eu dizer algo, querido, quando ele subiu aos céus, a igreja nunca ficou desamparada. Os milagres, queridos, continuaram acontecendo. Os prodígios continuaram acontecendo. Ele nunca irá te desamparar, querido. Ele está aqui em nosso meio. Ele está aqui cuidando dos seus. Ele está na sua casa cuidando. Ele já preparou o seu amanhã, querido, te livrando de todo o mal. Quantas situações estão acontecendo ao redor, querido? Se você liga o noticiário, você vai ver o que está acontecendo. É assustador, querido. Assusta. Se você não estiver bem fundamentado, querido, você vai até querer mesmo questionar a sua fé. Porque são dias difíceis. Mas o cristão, ele não pode ser fundamentado nesses dias difíceis. Nós não cremos de acordo com a circunstância, querido. Nós cremos na palavra. Nós não precisamos ver. Nós não precisamos sentir.
você tenha convicção, querido, que Deus está trabalhando em teu favor. Nesse exato momento, querido, anjos ministradores estão guardando tua casa, estão guardando você, querido. Nesse exato momento. Aleluia. Abre lá comigo no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Marcos 11, 23, querido. Esse é um texto que nós lemos bastante, estamos bem convictos, mas é sempre bom nós lermos ele. Marcos 11, 23 vai dizer assim: porque em verdade vos digo, que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você crê nisso, querido? Amém. Aleluia, essa é uma verdade bem fundamentada, querido. Mas vamos entender um pouco esse contexto, esse texto, né? Aqui, o texto, Jesus, ele está instruindo os discípulos em algo que pode ser bem improvável, né, querido? Dizer um monte para se erguer e se lançar no mar é algo bem impossível de acontecer, provavelmente. É algo que, naquela figura de linguagem para aquele tempo, era um termo usado até comum para o tempo. Quando eles falavam que um monte podia se erguer e lançar no mar, que era algo impossível, algo que só Deus poderia fazer de fato. E Jesus, ele estava falando com seus discípulos na linguagem que eles poderiam entender para aquele tempo. E naquele tempo é interessante que havia pessoas, querido, se deslocavam de um ponto ao outro em jornadas, por trilhas, por caminhos, desbravando até mesmo trilhas que nem existiam. E naquele tempo não existia mesmo o que temos hoje de tecnologia, no que diz respeito a GPS, né? No que diz respeito a alguns equipamentos. Hoje nós temos praticamente todo o planeta monitorado. Você sabe onde tem cada montanha, onde tem cada pedra. Mas naquele tempo não era assim. Então, quando eles saíam em uma jornada, eles poderiam se ter algumas surpresas no meio do caminho. E Jesus, quando explica isso por aquele contexto, você precisa entender que quando ele fala, qualquer um que disser a esse monte ou uma montanha, querido, a montanha está simbolizando aí um problema. Se eles estavam nessa jornada, e essa jornada deveria durar mais ou menos 3 dias, e no meio desse caminho eles se deparavam com um monte, é um problemão, querido. Porque agora, querido, eles não teriam como escalar aquele monte. Eles deveriam agora contornar aquele monte. E contornar o monte, ou contornar a montanha naquele contexto, iria atrasar muito a viagem deles. Ou seja, algo que poderia ser feito em 3 dias, agora poderia passar semanas ou até mesmo meses. Para você ter uma noção, o monte do Everest, que é um dos picos mais altos do planeta, tem alguns trechos que eles fazem de helicóptero, mas existem algumas trilhas também para fazer esse mesmo trecho que o helicóptero faz. Então o helicóptero ele faz em algumas horas, mas durante a trilha eles podem fazer até 15 a 20 dias. Para você entender a distância de contornar uma montanha. Então quando aqueles homens porventura se deparavam com uma montanha no caminho, é um problemão, querido. Então quando Jesus ele explica aos discípulos de que se em algum momento da tua vida, da tua jornada, você se deparar com um monte, querido, ele não está instruindo você a contornar esse problema. Ele está instruindo você a lançar fora esse monte. Ergue-te e lança-te no mar, querido. Querido, problema não pode ser contornado. Problema não pode ser dado um jeitinho. Problema, você precisa lançar fora e precisa resolver rápido. São as montanhas, querido, que têm se deparado ao longo da tua jornada. Quais são as montanhas que têm surgido ao longo do teu caminho? Esse, querido, é uma instrução de como a fé funciona. Se você crê com todas as forças no teu coração, querido, problema nenhum é páreo para a tua fé. Problema nenhum é páreo, seja no teu casamento, seja nas tuas finanças, querido, seja com teus filhos. Qualquer monte, querido, pode ser lançado fora. Ah, querido, agarra essa palavra com todas as forças. Eu creio, querido, de fato, 2025 será um ano onde muitos montes serão lançados. Muitos, queridos. O caminho estará aberto. Você irá, assim, alcançar o sucesso naquilo que tem crido, aquilo que você tem orado, querido, vai se tornar evidência na tua vida. Você irá frutificar. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai.
Aleluia. Eu te louvo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Vai comigo em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 9. Glória. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Gálatas 6, versículo 9. Glória. Aleluia. Gálatas 6, versículo 9 vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Querido, está aí uma oportunidade de você nunca se cansar de fazer o bem, querido. Faça o bem. Procure ser uma pessoa melhor. Como eu falei agora inicialmente, querido, procure ajustar áreas que ficaram a desejar no ano passado. Aquela retrospectiva, querido, não é somente aquela retrospectiva que você faz, que você assiste na TV, não. Faça isso na vida. Porque se quisermos colhermos o que semearmos no ano de 2025, querido, teremos que deixar algumas práticas de lado. Teremos que deixar algumas coisas que não funcionaram, querido. E 2025 sai de braços abertos, para você usufruir daquilo que você semeou ao longo de toda a sua jornada. Mas tudo no tempo de Deus, tudo no tempo oportuno dele, no propósito. Se você está estudando para algo, querido, continue, persevere. Se uma porta foi fechada nessa situação, fique em paz, ore quanto a isso, persevere. Se determinado contrato não foi assinado naquele momento, persevere, querido, calma, tem coisa melhor mais à frente. Não se desespere. Não se distraia com essas tentações, querido. Cuidado com aquilo que pode tirar você do propósito. Cuidado com essa ansiedade em querer fazer coisas com a força do próprio braço. Procure entregar teus planos, consagra a Deus todos os teus planos a Ele, querido. Se você quer ser bem sucedido em qualquer área, procure entregar, fala, estreita esse relacionamento mesmo. Fala, Pai, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso com aquilo. Querido, estreita isso, reconhece aquela paternidade que eu falei no início. Conversa com Ele abertamente. Eu preciso melhorar nessa área, Pai, me dá instrução sobre isso. Ele quer simplicidade sua. Não precisa buscar palavras difíceis, não, querido, do seu jeito, a sua maneira. Mas Ele quer sinceridade do teu coração. E se prepare, querido, para coisas grandes acontecerem. Porque uma vez que Ele vê um coração puro, entregue, querido, coisas acontecem. É simplicidade. Esteja disponível a ser uma ferramenta poderosa nas mãos deles, querido. Aqui nós estamos sendo instruídos pela palavra, querido, mas quantas pessoas muitas vezes precisam de uma palavra, você está do lado dela para ser essa autoajuda, para ser esse socorro bem presente para ela que precisa, e muitas vezes fazemos pouco caso, fingimos que não é conosco. De que vale o evangelho se casa? Precisa funcionar, querido, no meu contexto geral. Na viagem agora mesmo que eu fiz, querido, eu me lembro que a gente estava numa casa lá, confraternizando todos, e eu levei meu violão. E quando o pessoal viu chegando com o violão, já começaram a falar, ô, vai ter modão. Falei, como assim? Ô, vai ter modão. Aí ficaram animados. Falei, eita, isso serve de agora. Porque eu sei o modão, querido, eu sei de onde eu saí. Mas, querido, cabe a cada um de nós, se eu começo a reavivar esse velho homem, ou eu faço aquilo que eu fui criado para ser, querido, um adorador. Eu falei, não toco. Como assim não toca? Começaram a brincar aquele contexto, tal, querido, aí eu fui conversando com eles, conversando. No final, querido, acabou com eu cantando Bondade de Deus. Ouviram, com aquele silêncio, eles ouvindo. Aí eu comecei a entender que um estava afastado. Um frequentava a igreja, inclusive. Querido, a decisão sempre está em cada um de nós. Se você segue a maré desse mundo, se você se a mundo te oferece, ou se você faz a diferença em todo local que você chegar. Se você tem palavra para dar, querido, no momento oportuno você vai dar aquela palavra.
poderia me render ao modão de Milionário José Rico. Ia mudar a minha história? Não ia mudar, mas ia trazer condenação para mim, porque eu tive a oportunidade de falar de Deus, trazer um refrigério para aquela pessoa. Eu só alimentei aquela angústia que ela estava sentindo. Eu tinha essa oportunidade de fazer as duas coisas. Mas não, querido. Aqui não vai sair Legião Urbana, aqui não vai sair mais Milionário, não vai sair essas coisas mais não. Querido. Não pode, querido. Eu sirvo a um rei. Eu sirvo a um rei, querido. Moldar esse contexto. Ainda que o pessoal não ache careta, não, querido, ninguém vai te achar careta. Muito pelo contrário. Eles vão dar risada, mas no momento oportuno eles vão querer chegar, vão querer uma oração, vão querer um conselho, vão querer uma palavra. E você vai sair daquele local feito a diferença. Isso, querido, porque nós fomos chamados. Você foi chamado para isso. Para fazer a diferença, querido, em qualquer ambiente que você chegar. Não se deixe ser influenciado por determinados ambientes. Afinal, querido, quando chegamos, eu entendo isso até como um princípio, você chegar em determinado ambiente, querido, que você tem uma certa sensibilidade espiritual, entender que aquele ambiente é pesado, que aquele ambiente vai te trazer angústia, que aquele ambiente está sob uma influência demoníaca, querido. Ore em outras línguas, se retroceda um pouco e ore, vá no banheiro, mas não vá de peito aberto. Porque uma vez, querido, que você entra nesse ambiente carregado, você acaba sendo influenciado por aquele ambiente. Como assim? Você entra num ambiente carregado, daqui a pouco você volta para casa, não ora, não faz nada, você está brigando com sua esposa do nada. Influência. Você está tratando seus filhos indiferente do nada. Influência. Eu me lembro, querido, que eu era bem novo na fé, acabado de me converter praticamente, estava trabalhando e fui dar um orçamento em um local em Santos, Canaã, se não me engano. E era um orçamento sobre um sistema de exaustão que eles precisavam instalar em determinada área. E o nome do local, se não me engano, era Recanto dos Prazeres. Olha o nome do local. O Recanto, eu achei que era uma pousada. Recanto dos Prazeres, uma coisa assim. Fui a um prédio, 3 andares, bem apresentável até. Só que quando eu fui entrar, eu comecei a perceber um pessoal de branco entrando. Aí as vestes estavam um pouco diferentes. E quando eles passavam naquela porta, eu via que eles faziam uma reverência para a porta. Eles passavam pela porta, viravam para o contrário, faziam uma reverência e entravam. E eu fiquei aquilo, meu Deus, onde eu vim parar agora? Vou ter que entrar. Dei minha palavra, que dá o orçamento, e eu fui. E realmente eu passei por aquela porta, quando eu olhei tinha uma imagem mesmo de uma entidade, uma coisa, não me recordo o que era. Mas eu entrei, fui bem recebido, me trataram super bem. Fiquei na recepção, tinha uma sala onde eles faziam uma espécie de rituais, mas aquela sala era bem restrita, e eu via o pessoal fazendo uma referência para o líder deles naquele local. E eu me lembro que eu fiquei aguardando assim uma recepção, e tinha uma livraria como essa, um pouco maior, e tinham vários livros. E eu cheguei próximo daquela prateleira, eu como curioso, eu gostava de ler, então comecei a olhar as capas do livro. E sabe, ali foi uma coisa bem desagradável mesmo, porque eram capas de livros assim, macabros mesmo, de fato. E aquilo, querido, minha pressão começou a baixar. Nunca aconteceu isso comigo. Eu comecei a passar mal, eu fiquei esperando, eu vi aquilo, comecei a, sabe, da tontura, aquela coisa, eu fui pro carro, eu novo na fé, comecei a orar, e na época era o pastor Renato, liguei para ele, falei com ele. Sabe, querido, uma sensibilidade, eu comecei a ser influenciado para aquele local. Sabe, comecei a desenvolver essa sensibilidade desde aquela época. Em determinado ambiente, estava bem complicado. Eu orei, o pastor orou comigo pelo telefone e tudo ficou tranquilo. Eu comecei a aprender mais sobre isso. Então, querido, como princípio, ore em determinados ambientes que você vai entrar. Use essa ferramenta poderosa que você tem. O mundo espiritual, querido, ele é tão real quanto essa cadeira que você está sentando aí. Tenha consciência disso. Estamos aqui crendo em um Deus que você não está vendo, mas que você tenha consciência que Ele está trabalhando em seu favor. E tem um opositor que quer te derrubar, querido, a todo momento. Todo tempo, querido. Graças a Deus que vocês estão aqui, querido, expostos a essa palavra, se fortalecendo. E eu creio que Deus está trabalhando na vida de cada um, cuidando de cada um, te livrando. Sabe, querido, quando você vai para casa, quantos livramentos acontecem? Quantos livramentos acontecem? Por causa dessa influência, dessa atmosfera. Assim como eu fui influenciado por aquela atmosfera que eu entrei lá atrás, querido, agora, só eu entrar aqui, eu já sou influenciado por essa atmosfera também. Só que agora, querido, para melhor. Minha família usufrui de tudo isso. Os meus amigos, meu contexto, quem está ao meu redor, usufrui disso, querido.
por causa dessa influência. Assim que é para o mal, para o bem pode ser melhor ainda, querido. Se demônios tentam te distrair, querido, creia em anjos ministradores que trabalham a teu favor. Creia nisso. Use a autoridade no nome de Jesus para pisar em serpentes, escorpiões, sobre toda a potestade, principado, querido. Interceda sobre isso. Ore por pessoas, interceda por seu irmão. Interceda, querido. Interceder, se colocar na brecha de fato. Ore com todas as suas forças. Tenha consciência, querido, que seu irmão na fé, seu irmão precisa de... Eu preciso, querido, das suas orações. Minha família precisa muito das suas orações, querido. Toda vez que eu vou dormir, quando eu chego no meu trabalho, eu estou lá orando por cada um de vocês, querido. Por cada um que está na igreja, por cada um, meus amigos, não, sabe? Não pensando em cada um de nós mesmos, mas orando por cada um, porque eu sei, querido, o poder da oração. Eu estou aqui hoje, querido, falando com você porque eu sou fruto da oração de alguém. Assim como você está sentado aí também. Eu tenho certeza que você é fruto da oração de alguém, querido. Tenha isso como entendimento para a tua vida. Agarre isso com todas as forças. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bom, Pai. Aleluia. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, por gentileza. Aleluia. Obrigado, Pai. Como o Senhor é bom, Pai. Obrigado. Abre comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Versículo 13. João 4. João capítulo 4, versículo 13 e 14. É interessante que esse texto veio à memória justamente quando eu estava, agora, no final de ano, viajando com a família. E eu estava na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Top. Estava visitando lá a Gruta dos Palhares. Um lugar, querido, fantástico, uma natureza, sabe? Muito bonito. E lá tinha umas grutas, uma queda d'água. E eu me lembro que a Stephanie estava conversando comigo e lá, olha, a gente começou a contemplar aquela beleza. E tinha uma cascata gigantesca. Ela olhou para mim, nossa, e aquela cascata que não para, né? Eu falei, não, aquilo ali é uma fonte mesmo. Ali é aquela água não para, dia e noite. Ela é uma nascente. Só que quando dá 5 horas da tarde, aquela cascata para. Falei, como assim? Que eu fui enganado durante 5 anos da minha vida. Porque eu sempre visito aquele local. Eu falei, eu achei que aquilo ali era algo da natureza, mas foi forjado pelo homem, né? Dava 5 horas, fechou o local de visitação, aquela cascata cessou. E aquilo me trouxe uma reflexão, querido. Falei, meu Deus, cara, quantas fontes nós buscamos da nossa sede e temos até a intenção, achando que aquela fonte nunca vai secar, nunca vai parar. Em determinado momento ela cessa. Mas olha o que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus falando para aquela mulher samaritana, ele diz assim, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Querido, essa fonte inesgotável está disponível. Chega, querido, de procurar em outras fontes. Há uma fonte que essa sede será sanada para sempre. A fluir rios de água viva. E eu acompanhei quando o Fernando cantou aquela música, Fonte Inesgotável. Eu cantando em casa aquela música. E ele ministrou acho que domingo retrasado, aqui. Falei, uau. Sabe, querido, é tempo de provarmos dessa fonte. Se agarre nela, querido. Essa fonte que não cessa, que não acaba. Pare de tentar preencher vazios em outros locais. Pare de tentar se distrair em outras fontes. E se agarre a essa fonte inesgotável. Fonte de água viva. Fica de pé, por gentileza. Obrigado, Pai. Eu queria que você
se rendesse a esse louvor, a essa adoração, se entregasse a Ele. Obrigado, Pai.